Parte 5, pessoal. Algarismos significativos. Então a Isogun trata disso e também traz uma informação relacionada a arredondamento matemático que é bem interessante. O que é algarismo significativo para a Isogun? São os valores numéricos, vou aumentar para vocês verem bem aqui, da estimativa de uma incerteza padrão ou a incerteza expandida que não devem ser fornecidas com um número excessivo de algarismos. O que é um número excessivo de algarismos? Pensa o seguinte, voltando aqui no nosso exemplo que eu vou mostrar para vocês. Se eu tenho um valor que eu estou medindo, eu preciso medir ele 3 vezes, por exemplo. Então, se eu medir aqui, 10,1, 10,3, 10,5 e for calcular uma média disso daqui, eu sei facilmente que a média deu 10,3. Ótimo. Se meu equipamento mede uma casa depois da vírgula, tá tudo certo. Isso aqui. Agora, pensa o seguinte. Pensa que meus resultados deram 10,1, 10, opa, meu 10 ficou aqui meio atrapalhadinho, mas 10,5 e 10,6. Quando eu for calcular essa média, pode dar uma dízima ali, vários números, né, depois da vírgula, calcula lá, por exemplo, e trazer várias informações. E meu equipamento só mede essa parte. Para que eu quero saber esse restante aqui, a hora que eu faço o cálculo da média? Isso significa que eu vou trabalhar o quê? Em cima dos algarismos significativos, aquele que tem realmente uma significância para mim. Não adianta de nada eu saber esses valores se eu não tenho nem como ver isso aqui no meu equipamento. Concordam comigo? Então a ideia é essa, é trazer uma orientação sobre os de fato, né? Quais são os algarismos significativos para aquele equipamento, tá bom? Para aquela medição, para aquela amostra, para aquele resultado que eu estou buscando. Tá? E aí eu vou explicar melhor aqui para vocês num exemplo que eu trouxe aqui, dizendo o seguinte, olha que interessante, Vamos pensar o seguinte, são os algarismos que têm importância na exatidão de um número, como por exemplo, 3,45. Então 3,45, estou dizendo aqui para vocês, tem 3 algarismos significativos. Se expressarmos o número como 3,4500, numericamente falando, sem pensar em equipamento, eu posso garantir para vocês. Então eu tenho 5 algarismos significativos. Ok? Pois os zeros à direita dão maior exatidão a um número. Agora faz essa relação ao equipamento. Se eu tenho um equipamento, uma balança, que mede 1 quilo de uma carne lá, 10,1, é uma coisa. Se eu tenho um que mede 5 casas depois da vírgula, é um equipamento que traz um número mais estratégico para eu poder trabalhar esses valores, né? Se eu quiser ver resultados bem miudinhos, eu vou ter esse resultado ali dentro desse equipamento que mede mais casas depois da vírgula, ok? Agora, o zero do outro lado, que a gente já ouviu falar muitas vezes, poxa, é um zero à esquerda. Por que é um zero à esquerda? Porque não tem valor nenhum. Tá? Então, o zero à direita, ele aumenta, né, a exatidão, que não é precisão, tá, pessoal? Depois nós vamos falar disso daí. Aumenta a exatidão do meu equipamento. E o zero à esquerda não serve para nada. Agora, vejam bem, eu trouxe 4 exemplos de número que todos eles possuem 4 algarismos significativos. Então, não é a quantidade de números, e sim o resultado que ele me traz. Então, 65,00, 4 algarismos significativos. 0,6901. Lembre-se que o zero à esquerda não vale nada. Então, o 6901 são 4 algarismos significativos. Mesma coisa para o número de baixo, né? Quem que já viu escrito tantos zeros assim do lado, atrás da vírgula? Nem é usual se ver alguma coisa desse tipo. Mas ainda assim, aí eu coloquei 4 zeros depois da vírgula e mais o número 5.000, que é para trazer essa forma de pensar diferente. Muitos imaginariam que seriam
8 algarismos significativos, porque tem 8 números depois da vírgula. Mas não. O que significa para mim mesmo ali é os 5.000. Então são 4 algarismos significativos. E um número inteiro, né? 2.476. 4 algarismos significativos. Então são exemplos que, usando em operações matemáticas ou em comportamentos de equipamentos, vocês devem seguir essa orientação quando se trata de metrologia. Agora a gente vai falar um pouquinho de arredondamento matemático. Continuando nessa ideia do algarismo significativo, eu preciso dizer até qual algarismo traz significância para mim. E para eu resolver essa questão, eu preciso eliminar outros algarismos que trouxeram lá quando eu fiz a média, vieram vários números. Como que eu elimino aqueles números e deixo só os que têm significância para mim de forma correta? Então aqui no slide a gente mostra que existe uma regra de arredondamento bem simples, objetiva, que é o seguinte. Nós vamos ter 3 opções. Tá? Ou os números que a gente vai querer eliminar estão de 6 em diante, de 6 a 9, né? Ou eles estão abaixo de 5, de 4 a 0, ou ele é 5. Então, nessas situações, eu vou adotar 3 critérios também. Aqueles algarismos que eu preciso eliminar, sendo de 6 a 9, eu vou pegar o algarismo anterior, que eu já vou mostrar em continha para vocês, e vou adicionar um algarismo. Aqueles que estão de 4 a 0 e eu preciso eliminar, no algarismo anterior eu mantenho. Não mudo nada. E naquele algarismo que o que eu quero eliminar é bem o número 5, que não está nem para mais nem para menos, está bem naquele número lá que eu não sei se eu vou agora somar ou manter, nunca subtrair, tá, pessoal? Isso aí eu vejo o pessoal que começa a trabalhar com essas dinâmicas de arredondamento às vezes se equivocando. Nunca subtrair, é manter. No caso do 5, eu vou adotar o seguinte critério. Eu vou olhar o algarismo anterior. Se ele for ímpar, eu somo um algarismo nele. Então é 3, vira 4, é 5, vira 6. Se ele é par, eu mantenho. Então uma métrica matemática adotada para esse tipo de critério. Tá? E que no próximo slide, agora, eu mostro bem isso daí. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que meu equipamento mede 2 casas depois da vírgula. E ao ser feito várias medições, ao encontrar a média, eles encontraram 0,09546. Estava medindo 0,1, ficou medindo lá várias vezes. Então deu uns valores quebradinhos. Tirei a média, deu 0,0955. Só que o meu equipamento mede 2 casas depois da vírgula. Então, esses 2 últimos algarismos não significam nada para mim. Eu preciso eliminá-los. Só que eu não posso simplesmente cortá-los. Não é assim que funciona. Eu preciso saber se ele tem algum impacto no meu número. Então, o que eu faço? Vou lá no último 5 e vou cortar ele. Para eu cortar ele, eu uso aquela regra ali de trás. Né? Então, qual que era a regra de trás? Quando é 5, o número anterior é ímpar, eu adiciono. Então, o que era 0,095 virou 0,096. Ok? Aí eu preciso cortar mais um número, porque meu equipamento só tem 2 casas depois da vírgula. Não posso eliminar o 6 sem nenhum tratamento. Eu vou olhar o 6 e falo, opa, 6 é maior que 5, então eu tenho que adicionar um algarismo no anterior. Então o que era 0,096 se tornou o quê? 0,10. E aí está dentro dos algarismos que trazem uma significância para mim coerente com o equipamento que mede 2 casas depois da vírgula, por exemplo. Tá. Então por isso que o arredondamento matemático é muito importante. Veja que se eu tivesse só cortado, teria virado 0,9 e não estaria correto. Tá? O correto seria 0,10, como está no terceiro algarismo eliminado. Tá bom? Bem, especificações de instrumento. Agora eu quero falar isso para vocês. A gente falou muito de vocabulário de internacional de metrologia, mas agora eu quero falar um pouquinho de instrumentos. Quando a gente compra um instrumento, a gente traz com ele um manual das especificações. O que aquele fabricante de equipamento se compromete ao vender o equipamento. Então ele fala assim,
olha, você está comprando um termômetro que ele vai ter, no máximo, um erro na exatidão de 1%, de 0,5%, de 10%, e eu vou lá e compro aquele que é adequado ao meu trabalho, né? Talvez se eu comprar um termômetro de temperatura para medir a temperatura de uma pessoa, eu posso ter um erro máximo de meio grau, né, de meio grau Celsius. Então eu vou ter que comprar um equipamento adequado para essa atividade. Se eu meço temperatura numa estufa lá que vai até 1000 graus, se eu tiver 10, 20, 50 graus de erro nessa exatidão, vai ser pouco em relação aos 1000 graus que eu estou medindo. Tá? Então, eu preciso entender isso. Agora, o que eu quero deixar de mensagem é o seguinte, olha só. A especificação de um instrumento, ela define a qualidade do instrumento. E aí eu vou comprar de acordo com a qualidade que eu quero. Nem sempre preciso comprar sempre a melhor qualidade. Posso comprar outros que... Lembra daquele exemplo que eu dei sobre pesar uma caixa lá no almoxerifado, por exemplo, né, no recebimento de materiais? Eu não preciso ter uma qualidade de medição tão absurda assim. Tá? Então a especificação define a qualidade do instrumento, que é um conceito subjetivo, o conceito da qualidade. Tá? Portanto, a especificação tende a mostrar somente o que o instrumento tem de bom. Até porque o fabricante não vai lá escrever lá, olha, estou vendendo meu termômetro, exatidão de tanto, mas ele é ruim, depois de 6 meses vai começar a falhar. Né? Vai virar um erro de... eu vendi com 5%, depois de 2 anos vai virar 20%. Dificilmente algum fabricante vai falar dos defeitos que ele tem. E sim falar das especificações boas que ele tem. Tá? E por isso eu estou dizendo para vocês, né? Passem a prestar atenção nisso. Procurar também entender aquilo que o equipamento tem de deficiência, para ver se ele está de acordo com a sua expectativa. Para você achar a deficiência dele, muitas vezes é um teste, fazer um benchmark com alguma empresa que já comprou aquele equipamento. Então apresenta quem já comprou, deixa eu ver como é que usa, no que ele usa. Então a gente estudar um pouquinho antes de fazer a aquisição. Tá? Então vou dar um exemplo aqui que vai trazer uma conotação desse conteúdo que a gente está conversando. Veja bem, eu tirei as especificações técnicas de um equipamento, de um manual mesmo, de verdade. E ele dizia o seguinte, ele falava, olha, a escala, né, o range que ele tem aqui de atuação, ele vai de menos 50 a menos 100 graus Celsius. Maravilha. Equipamento. Opa. Ah, tá. Então, vamos começar esse slide. E agora, pessoal, vou trazer esse slide aqui para você que contribui com esse raciocínio que a gente estava tendo no slide anterior, sobre as especificações dos equipamentos. Então, esse aqui é um slide real, que traz informações reais de um equipamento. Lógico que eu não vou abrir qual que é o fabricante e tal, mas ele fala o seguinte. Olha, é um termômetro que trabalha num range, numa escala de menos 50 a mais 100 graus Celsius. Ok? Então, é um range de 150. Menos 50 mais 100. Maravilha. E ele fala o seguinte. Ele fala, olha, a cura-se, o erro que ele tem nessa exatidão, né, é de mais ou menos 0,56 graus Celsius. Ok? E ainda diz, de uma forma bem bacana, que isso ele já estudou incluindo linearidade, esterese, repetitividade. Beleza, ótimo. Então nós sabemos que ao usar esse equipamento a fazer uma medição, eu posso ter essa tendência, esse erro já declarado pelo fabricante. Só que daí ele vem com uma terceira informação questionável. Né? Ele fala o seguinte, fala, olha, o equipamento tem efeitos de temperatura quando eu trabalho ele entre menos 40 e 100 graus Celsius. Tá? Então ele fala o seguinte, fala, olha, na temperatura de 28 graus, eu sei que existe um erro de mais ou menos 0,5 entre menos 40 e 100 graus positivos. Aí vem a pergunta, e de menos 40 a menos 50?
ele está me garantindo efeitos de temperatura, né? Condições que que traz até uma confusão, de repente, na mente da gente, né? O equipamento mede temperatura. O que é esses 28 graus? 28 graus é a temperatura do ambiente aqui agora. Então, estou numa temperatura de ambiente de 28 graus, ele fala, quando isso acontece, vai ter mais um errinho aí que você vai ter que somar ou subtrair entre menos 40 e menos 50. Quando ele omite o menos 40 até menos 50, significa que o estudo dele é aquela parte ruim que ele não quer falar da especificação dele. Em outras palavras, resumindo, quando ele me traz essa informação, ele me traz a informação que eu só devo usar esse equipamento entre menos 40 e mais 100. Não devo usar ele de menos 50 a menos 40. E por que ele escreveu assim? Porque concordam comigo que é uma vantagem competitiva ele falar que o equipamento dele é de menos 50 a mais 100? É melhor do que ele ser de menos 40 a mais 100. Só que essa vantagem competitiva ele não consegue trazer garantias metrológicas para ela. Então ele escreve desse jeito. Aquela coisa, né? A pessoa escreve bonito para a gente não entender. Então se atentem a essas observações, que geralmente é aquele negócio igual ao contrato, letrinha miúda no fundo da página. Então uma observação que tem um asteriscozinho ali, uma nota bem pequenininha. Vai a fundo nesses dados. Eu sou aquele cara que gosta de ler manual, leio até manual de micro-ondas. Mas se você não gosta, vai pelo menos nas especificações, tá, do equipamento. Eu tenho, assim, resultados incríveis. Até os equipamentos da empresa, muitas vezes, trazem informações no manual que vão fazer ele ter mais longevidade. Eu estava uma vez num laboratório de um cliente que ele falou, Daniel, vem conhecer aqui como é que funciona aqui. Olha só que bacana, aqui é o laboratório de elétrica, tudo limpinho, sala limpa, aqui tem um armário, a gente guarda os equipamentos depois do uso no armário. Aí depois de limpeza, desse armário fica guardadinho, não fica nem ligado na tomada, nem nada, bonitinho. Nesse outro laboratório dimensional, aí a gente mantém climatizado, tá? O laboratório, e aí acontece isso, acontece aquilo. Daí eu perguntei para ele, e vem cá, esse laboratório de elétrica aí, esse seu padrão, né? Era um Flux 5500 lá. Já deu defeito? Ele trouxe já medições incorretas que você teve que mandar fazer manutenção? Trouxe. Como é que você sabe disso? Falei, olha, porque existe uma diferença muito grande desses dois laboratórios que você mostrou para mim. O de elétrica, se você ler o manual dele, ele tem um negócio lá que chama stand-by. Que nem a TV que a gente tem em casa. Para que serve aquilo? Significa que ele construiu a parte eletrônica do equipamento pensando em deixar energizado. Deixar ele lá sempre no stand-by. Por causa de alguns motivos. Por exemplo, eu não deixei. Daí eu fui lá e liguei na tomada. Quando eu liguei na tomada, a energia veio e deu uma pancada no capacitor do equipamento. Com essas pancadas, o capacitor vai trazendo sequelas ali para dentro do circuito eletrônico, que vai refletir nas medições que são encontradas. Então, se você ler esse manual, ele vai estar dizendo, olha, você deve deixar esse equipamento energizado 24 horas por dia. E ele vai ter uma longevidade maior. Ele falou, nossa, não acredito. Falei, olha, e outra, dimensional. Vocês desligam temperatura, umidade? Vocês desligam o ar-condicionado? Desliga. Vocês já tiveram problemas de medição que o cliente devolveu, dizendo que estava com uma medição e no certificado eles não conseguiam reproduzir lá, dava diferente? Já. Pega esses certificados e você vai notar que essas medições provavelmente foram feitas no início da manhã, porque você chega, liga o ar-condicionado. Só que o dimensional, para ele funcionar bem, ele tem que estar lá entre 20 e 22, 23 graus Celsius. Fora isso, há uma dilatação térmica no aço que faz a mudança dos resultados. E aí, como você liga lá, sei lá, às 7 da manhã e começa a trabalhar às 8, não chegou na temperatura e umidade que precisa. E aí, de repente, as medições que você faz ali, e aí para ganhar essa estabilidade, depende do equipamento, é 2, 3, 4 horas. Você poderia começar a trabalhar ao meio-dia. Vale a pena desligar o ar-condicionado?
A gente sabe que a gente pensa em questões ambientais, da natureza, mas quando a gente abre uma empresa, tem que faturar dentro do horário comercial ali, tem que trabalhar. Então a gente tem que de repente, ter um processo de automação no ar-condicionado onde ele vai desligar na hora que você sai da empresa lá às 6 da tarde, mas ele vai ligar, sei lá, meia-noite, 1h, 2h da manhã, para que a hora que você chegue, o laboratório esteja condicionado adequadamente. Tá? Então, muita atenção para isso, tá, pessoal? Bom, também temos as especificações de instrumentos, que eu gosto de citar, sobre boas especificações relacionadas às suas características. Ou seja, fornecem informações suficientes e completas que não geram dúvidas. Então, equipamentos que trazem boas especificações é aquela coisa da clareza que eu comentei com vocês no início do treinamento. Eu tenho dúvida? Preciso perguntar? Preciso falar com esse fabricante? Ou ele trouxe tanta informação bacana para mim, complementar, que eu posso garantir. Esse trouxe boas especificações. Tá? Então aí sim, são geralmente aqueles fabricantes extremamente reconhecidos no mercado. Né? Não vou citar aqui, mas quando a gente vai falar de um equipamento, né, de um multímetro, de um termômetro, sempre existe aquelas marcas que são extremamente reconhecidas. Elas normalmente definem o quê? São fáceis de interpretar e de usar aquele manual e definem efeitos do ambiente e da carga. Então, o que é ambiente e carga? Ambiente, temperatura e umidade. Carga, às vezes é alguma coisa relacionada à tensão elétrica, corrente, sabe? Então, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa em São Paulo, no bairro de Cumbica, que é um bairro que quem conhece sabe que tem muita queda de energia. E não só a queda de energia, mas pico de energia. E aí quando tem o pico de energia, que passa lá, nossa tomada está esperando receber um 110, recebe um 125, um 130, isso vai trazer impacto no circuito elétrico do equipamento e, obviamente, resultado incoerente. Tá? Então, o manual traz esses efeitos de carga para mim, então ele está preocupado, né, em entregar valor na venda dele, do equipamento que ele vai agregar na nossa organização. Essas são boas especificações e que possuem boas características.